Esse tipo de vídeo eu não costumo fazer aqui no canal. Não é simplesmente uma reflexão católica, é um fato que aconteceu na minha vida, com pessoas muito próximas a mim. E eu somente estou falando aqui neste vídeo porque penso que pode ajudar muitas pessoas, para entendermos um pouco do tamanho da misericórdia de Deus, como também alertar o perigo que corremos quando não estamos em estado de graça, ou seja, sobre a culpa de um pecado mortal. Eu sempre fui católico, porém tive um processo de conversão depois que me casei. E eu conto isso neste vídeo aqui, passando aqui no card, então eu nem vou me delongar sobre esta conversão. E antes de casar, eu tinha 5 amigos, mais próximos, do qual passei toda a minha adolescência e juventude. E fazíamos quase tudo juntos. Praticávamos esportes, viajávamos juntos para vários lugares, como também íamos para festas e baladas. E entre esses 5 amigos, eu tinha um em especial que eu considerava o meu melhor amigo. Tanto que quando eu marquei o meu casamento com a Dan, eu o convidei para ser o meu padrinho. Ele se chama Estives. E 2 meses antes do meu casamento, caiu doente, repentinamente, devido a um problema pulmonar. E quando isso aconteceu, eu não me preocupei muito com ele, pois ele era jovem, 35 anos, e forte, e pensava que facilmente ele sairia dessa. Na verdade, eu estava preocupado mesmo com a mãe dele, a dona Wanda, pois o Stives era o filho único dela, e ela, viúva que recentemente tinha passado por um infarto. Então eu fiquei focado em estar perto dela devido ao perigo dela ter outro problema cardíaco. Mas infelizmente, no dia 16 de novembro de 2015, o Stives faleceu. Isto foi um choque para mim. E assim, eu e o outro amigo daqueles 5, que eram os mais próximos dele, o Juarez, passamos a amparar a mãe dele. E transferimos a nossa amizade que tínhamos com o Stives para ela, a dona Wanda, e tentar amenizar o sofrimento de uma viúva que perdeu seu único filho. E como eu disse, eu estava com um casamento marcado e tive que achar um substituto pro lugar do Stives. E naturalmente eu escolhi o Juarez. Mas pedi para ele entrar na igreja com uma foto do Stives para representar que era ele que eu tinha escolhido. O tempo passou e eu tive aquele processo de conversão que eu contei no começo do vídeo. E um dia, em um momento de oração íntima com Deus, me veio Stives na mente. E me dei conta que ele morreu em pecado mortal. Entenda, eu não estou julgando a vida dele, eu apenas estou constatando o fato, por ser próximo dele, que antes dele ficar doente, ele não estava cumprindo o preceito de ir à missa aos domingos e festas de guarda. Logo, não existe julgamento aqui, é a constatação que ele estava descumprindo um dos 10 mandamentos. Que a igreja ensina que isso é considerado um pecado mortal. Isto foi uma enorme dor para mim, pois eu tinha consciência de que eu era a única pessoa do convívio íntimo do Stives que tinha conhecimento da fé católica suficiente para alertá-lo do perigo de não estar cumprindo os mandamentos de Deus, como também contatar um sacerdote para que fosse no hospital e dar a unção dos enfermos, e assim eu me culpei muito por isso. E naquela angústia de imaginar o meu amigo no inferno, eu passei a rezar a Deus todos os dias, clamando misericórdia pela alma dele. O tempo passou e essa angústia naturalmente diminui. E tanto eu quanto o Juarez estávamos bem próximos da mãe do Stives, a dona Wanda. E depois de mais ou menos 5 anos do falecimento do filho dela, ela sofreu um novo infarto e foi internado no hospital. E eu, que já tinha aprendido lição, procurei imediatamente um padre para que ela recebesse a unção dos enfermos. E conseguimos! E mais ou menos 10 dias depois que ela recebeu este sacramento, ela veio a falecer. Claro, a gente sofre por causa de uma perda como esta, mesmo sendo uma senhora idosa, mas desta vez o meu coração estava tranquilo. Porque pelo que ensina a igreja, ela se salvou e possivelmente hoje está no céu. Mas qual foi a minha surpresa que depois de 1 mês que a dona Wanda morreu, o Juarez fosse cair doente de Covid. Quando eu descobri isso, tentei arrumar uma forma de conseguir um padre para ir visitá-lo.
Mas no hospital público aqui de São José dos Campos era terminantemente proibido qualquer visita de qualquer pessoa na ala da Covid. E infelizmente, depois de mais ou menos 15 dias, o Juarez também faleceu. Isso também foi um grande baque para mim. Eu não tinha certeza se o Juarez estava em estado de graça ou não, então também me preocupei com ele. E assim como Estives, eu passei a pedir a Deus, clamando misericórdia pela alma dele. Passaram alguns meses, eu ainda estava com esta preocupação. Era novembro de 2021 e eu estava estudando para o meu apostolado aqui sobre as penitências para os dias de finados. O link do vídeo está passando também aqui no card. Quando eu descobri sobre Maria Sima, uma vidente católica em processo de beatificação que via e conversava com as almas do purgatório. Em uma entrevista que ela deu, ela contou uma história de uma alma do purgatório. E esta história trouxe muita paz para o meu coração. Maria Sima conta a história de um jovem de mais ou menos uns 20 anos que tinha uma vida dissoluta, alheio aos assuntos da fé e sem nenhum zelo de cumprir os mandamentos de Deus. Ele vivia com seus pais numa pequena aldeia que tinha sido cruelmente atingida por uma série de avalanches, que tinham sepultado uma quantidade enorme de seus habitantes. Uma noite, ele ouviu uma avalanche horrível ao lado da sua casa e depois gritos lacinantes de seus vizinhos, pedindo ajuda para sair dos escombros. O jovem então levantou-se da cama e precipitou-se para socorrer aquela gente. E a mãe dele, que também tinha ouvido os gritos, o impedia de passar, dizendo que o filho corria muito risco de vida se fosse lá ajudar os vizinhos. Mas ele, determinado pelos gritos, quis realmente socorrer aquelas pessoas. Ele empurrou a mãe e disse: "Sim, eu vou lá. Não posso deixá-los morrer assim." Quando ele saiu, no caminho, foi apanhado por uma outra avalanche e morreu. E depois de 2 dias de sua morte, ele veio visitar Maria Sima, pedindo que ela pedisse para celebrar 3 missas por ele. Assim, ele seria libertado do purgatório. E ele explicou para Maria Sima que, devido àquele ato puro de amor, arriscando a sua vida por seus vizinhos, fez com que Nosso Senhor o acolhesse no céu. E devido à sua infinita misericórdia, o Senhor explicou ao jovem que levou ele justamente naquele momento onde ele estava mais belo e puro possível diante dele, graças àquele ato de amor. Depois que eu li essa história, comecei a chorar, pois tanto Estives quanto Juarez tiveram histórias muito semelhantes a esta. Quando o Estives caiu doente, ele estava cuidando da dona Wanda, que tinha acabado de sofrer um infarto, passando vários dias com ela no hospital. Tanto que a gente acreditava que ele só caiu gravemente doente porque ele não se preocupou com os primeiros sintomas dele. Ele estava focado em cuidar da mãe. E o mesmo aconteceu com o Juarez. Alguns meses antes dele falecer, ele tinha passado vários dias com o pai dele, gravemente doente, o Senhor Benedito. E o Juarez esteve com ele nos seus últimos momentos de vida. E depois da morte do pai, o Juarez ainda assistiu a dona Wanda, nos seus últimos momentos de vida. Sem falar dos 5 anos que nós dois estivemos ajudando ela após a morte de Estives. E é esta história aparentemente trágica tem o melhor final feliz de todos. Pois a vida aqui na Terra, gente, não teria sentido se não tivéssemos o céu depois. Aqui é o vale de lágrimas, onde existe tanta dor, tanta injustiça, tanta maldade. É lá no céu que viveremos verdadeiramente felizes por toda a eternidade. Importante, eu não estou afirmando que meus amigos foram ou não salvos, porque a condenação é um julgamento exclusivo de Deus, que sonda e vê os nossos corações. E até o processo de canonização dos santos é bastante burocrático e rigoroso, sendo restrito à hierarquia da Igreja Católica. Assim, a história que eu contei é algo meu, que acredito por mim, que a misericórdia de Deus salvou os meus amigos. E eu somente estou contando essa história para vocês porque recebi a autorização da família desses meus amigos.
e porque sei que muitos que conhecem eles vão concordar com os fatos dessa história. E talvez poderão olhar para suas vidas e encontrar casos semelhantes. Ou até mesmo ver o estado de suas almas perante Deus. E os que tiverem pecado mortal, afastados da igreja, possam retornar, se confessar e garantir a sua entrada no céu. Salve Maria!